Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, queridos, quero vos convidar a meditar na palavra do nosso Deus. Para tanto, vou pedir por gentileza que mais uma vez se coloquem em pé e vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 13 e versículo 14. Que venhamos estar sensíveis à voz do Espírito, porque o Deus do qual nós servimos é um Deus que fala, e quando fala, não deixa dúvidas. Portanto, abra bem os seus ouvidos e esteja atento, para que o Senhor possa falar ao teu coração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Amém? Evangelho de João, 14, versículo 13 e 14. Assim está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai querido, graças te damos e louvamos ao teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Rogamos a tua graça e a tua unção sobre as nossas vidas, para que venhamos compreender a tua verdade, para assim poder crescer na graça e no conhecimento, para que o teu nome seja glorificado em cada vida que aqui veio e que possa encontrar o revestimento que vem do alto, proporcionando uma vida vitoriosa nessa terra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podeis se assentar. Bem, queridos, esse texto nos ensina algo de extrema importância. E o que podemos aprender é que Deus, através de Cristo Jesus, nos concedeu o prestígio e nos confiou o direito de exercer o seu poder nessa terra. Nos confiou o seu reino, nos confiou a sua missão e, sobretudo, nos confiou o seu maravilhoso nome. Jesus, ao proferir essas palavras, ele está simplesmente autenticando uma procuração celestial que nos outorga o direito legal de usar o seu nome na terra, na certeza e na garantia que seremos atendidos nos céus. Essa procuração, ela foi destinada exclusivamente à igreja. Certa feita, um pastor estava pregando nesta mensagem, e havia um advogado naquela reunião que no final do culto procurou o pastor com muitas dúvidas e disse ao pastor: então você quer dizer que Deus, ao nos dar o seu nome, ou melhor, Cristo, ao nos dar o seu nome, nos deu o direito de usar esse nome como uma procuração? E o pastor disse: sim, exatamente. E quais são os limites dessa procuração? O pastor disse: bem, o texto claramente nos diz que tudo, não há limites, não há delimitações, tudo para Deus realmente é tudo. E o advogado perguntou: mas como isso é possível? Então o pastor foi para Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz que Deus exaltou Jesus soberanamente, ao ponto de lhe dar o maior nome que há entre os nomes, pois Jesus é o maior nome, e a esse nome se curvará e se prostrará todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém?
O advogado ficou tão impressionado que se converteu e escreveu um livro que se tornou bastante famoso, chamado Procuração Divina, por causa dessa passagem, onde Jesus nos confia o seu nome, onde Jesus nos confia o seu poder, onde Jesus nos confia o seu reino, onde Jesus nos confia a missão do Evangelho. E eu venho, queridos, hoje, tratar sobre esse tema, sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é o único nome que tem acesso aos céus. O nome de Jesus é o único nome que é temido no inferno. O nome de Jesus é o único nome que será louvado entre todos os seres dessa terra. Há poder, sim, em o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Quantos podem levantar suas mãos aos céus e declarar comigo: há poder em o nome de Jesus? Sim, há poder em o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Eu aprendo na palavra de Deus algumas verdades que hei de compartilhar com a igreja sobre o nome de Jesus. E a primeira delas é que o nome de Jesus tem todo o poder. Atenção, todo o poder pertence ao nome de Jesus. Poder sobre os céus, poder sobre a terra, poder debaixo da terra. Ao nome de Jesus pertence todo o poder. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! O único nome que tem poder para salvar é o nome de Jesus. Por isso está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: não há nenhum outro nome dado entre os homens que possa trazer salvação, porque o nome de Jesus é o único nome que tem poder para salvar. O nome de Allan Kardec não tem poder para salvar. O nome de Buda não tem poder para salvar. O nome de Maomé não tem poder para salvar. O nome de Krishna não tem poder para salvar. O nome de Maria, de Pedro, de João, de Padre Cícero, de Pedro Batista não tem poder para salvar. O nome de Exu, de Oxalá não tem poder para salvar. Mas o nome de Jesus Cristo é o único nome que tem poder para salvar o homem, redimi-lo dos seus pecados e arrebatá-lo para os céus. Desde o dia em que clamei o nome de Jesus nessa terra, passei a viver com a convicção que o meu nome foi escrito no livro da vida e não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar. Quando clamamos o nome de Jesus nessa terra, Deus simplesmente assina o nosso nome nos céus, porque o nome de Jesus tem poder. Pode convocar todos os panteões, todas as divindades, de todas as civilizações, eles não têm poder para salvar. Pode chamar os panteões africanos, egípcios, gregos, eles não têm poder para salvar, mas o nome de Jesus tem poder para salvar. Quando um pecador, não importa a situação que ele se encontre, no lamaçal do pecado, se ele clamar o nome de Jesus, ele será salvo para a glória de Deus. Não importa o que ele tenha feito, não importa o que ele tenha cometido, se ele clamar o nome de Jesus, o seu nome será escrito no livro das vidas, porque Deus tem poder para salvar, e o nome de Jesus é poderoso para salvar. Aleluia! Outra verdade, irmãos, que nós aprendemos ainda sobre o nome de Jesus que tem todo o poder, é que o nome de Jesus é o único nome que tem poder para determinar nos céus. O nome de nenhum líder religioso, o nome do Papa, o nome dos presidentes, o nome dos imperadores não tem acesso aos céus. Mas o nome de Jesus tem acesso sim aos céus. Não somente acesso, mas poder para determinar o que vai ser, como vai ser, quando vai ser. Jesus pessoalmente disse isso à sua igreja em Mateus capítulo 16, versículo 19. Eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. A chave do reino dos céus é justamente o seu maravilhoso, glorioso e poderoso nome. De modo, meus irmãos, que
Somente o nome de Jesus tem esse poder para determinar o que vai acontecer nos céus e o que vai repercutir na terra. E eu venho te dizer que sentenças de juízes, palavras de reis, decretos de presidentes, ordens de chefe, não têm acesso para determinar o que há de acontecer, mas o nome de Jesus sim, porque os anjos estão aguardando a igreja ordenar, decretar em o nome de Jesus para que possa acontecer na terra. Não sou eu falando, é a palavra de Deus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. Por isso nós nos reunimos nesse lugar, para ligar nessa terra as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e para desligar nessa terra todas as maldições do inimigo, na certeza que o que aqui ligarmos nos céus será ligado, e o que aqui desligarmos no céu será desligado, porque os anjos estão aguardando a ordem da igreja. O único nome que tem poder para determinar é o nome de Jesus. Todo o poder pertence ao nome de Jesus. Outra verdade que aprendemos em toda a palavra é que a Bíblia nos diz que o nome de Jesus também tem, além de todo o poder, toda a autoridade. Pertence ao nome de Jesus. A autoridade, querido, sobre os oprimidos. O nome de Jesus é o único nome que tem poder para libertar aqueles que se encontram oprimidos. É interessante quando Jesus diz em Marcos 16, versículo 17, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja bem, o que expulsa demônio não é sal grosso, não é água fluidificada. O que expulsa demônios não são essas bencumbas que alguns estão usando nesse tempo, não são ramos de arruda, não é rosa ungida, nada disso tem efeito algum. E o diabo não tem medo disso, de pulseira, de sal, de sabonete, de corrente, de óleo da unção. O diabo não tem medo disso. E sabe, queridos, eu fico horrorizado, escandalizado, estarrecido, indignado, quando eu vejo os televangelistas recorrendo a esses artifícios tão pobres. Porque, na verdade, se o nome de Cristo Jesus não for suficiente para me libertar, nada mais nessa terra será. Eu creio no nome que está acima de todo nome, e por isso sempre recorro ao nome que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Certa ocasião nós estávamos em um retiro espiritual, já faz um bom tempo, e uma pessoa ficou completamente possessa nesse retiro. E enquanto essa pessoa estava possessa, um espírito, uma entidade de confusão, gerava um alvoroço no arraial do povo de Deus, porque essa entidade começou a falar em línguas estranhas. E alguns, sem discernimento, ficavam em dúvida: é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? É de Deus ou não é? E eu estava no quarto com minha esposa. Eu creio que De Angeli lembra muito bem disso, porque ele não me acompanhou nessa situação. Aí eu disse: vamos saber agora. Quando me disseram: vamos saber agora se é de Deus ou se não é. E quando chegamos diante dessa pessoa, pobre pessoa oprimida, a única coisa que falamos foi: em o nome de Jesus, revele quem és. A pessoa simplesmente caiu e começou a gritar, a gritar, a gritar. E mais uma vez nós dissemos: em nome de Jesus, saia. E para a glória de Deus saiu, porque os demônios temem ao nome de Jesus. Na verdade, o nome de Jesus é o único nome a quem o inferno teme e se estremece. Há poder em o nome de Jesus. Por isso nós não precisamos de rosa ungida, de sal grosso, de água fluidificada. Nós não precisamos nada disso. O nome de Cristo é suficiente em nossas vidas. Quantos creem assim? Glória a Deus que estamos diante de um povo realmente preparado. Outra verdade sobre a autoridade do nome de Jesus, irmãos, é que o nome de Jesus é o único nome que tem
autoridade para curar os enfermos. Único nome. Existem enfermidades que os medicamentos não têm efeito. Existem enfermidades que a medicina não tem a mínima solução. Existe enfermidade que os médicos não têm o que fazer. E a Bíblia nos fala de um homem coxo de nascença. Isso está escrito em Atos capítulo 3, versículo 6. Diante das portas formosas, porque era proibido pela religião de entrar naquele lugar por ser considerado uma pessoa impura e assim amaldiçoada. A Bíblia nos fala que durante toda a vida aquele homem estava lá mendigando. E certa ocasião ele olha para os apóstolos, Pedro e João, e pede, como um pedinte pede uma esmola. Pedro e João olham bem para aquele homem e diz: nós não temos ouro, nós também não temos prata, mas o que temos te oferecemos. Em o nome de Jesus, levante-se e ande. A Bíblia diz que aquele homem começou a saltar de alegria e entrou no templo pulando de louvor e adoração, porque o nome de Jesus tem poder para curar toda dor. O nome de Jesus tem poder para sarar todos os feridos. É verdade que eu já vi o inimigo curando, mas quando o inimigo cura, é momentaneamente, e depois o problema vem maior e pior. Mas quando o nosso Cristo cura, Ele cura. Quando Ele sara, Ele sara. Quando Ele faz, está feito para a glória de Deus. Jesus é o único nome que tem autoridade para curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de dor. Essa é a grande verdade, e nessa verdade eu creio para a glória de Deus. Eu já clamei algumas vezes o nome de Jesus. A primeira gestação da minha esposa foi bem complicada. E eu lembro que quando nós fomos marcar a data do parto, entre um prazo de uma semana, a médica olhou para a gente e disse: olha, eu não faço o parto de vocês e não recomendo que vocês façam nessa cidade. E ela disse: eu ainda insisto que vocês façam outros exames para ver como é que está a questão das plaquetas sanguíneas. E nós fomos em 3 clínicas e ainda pedimos para nossa irmã Débora, que é biomédica, fazer manualmente. E ela fez e não estava atendendo a necessidade. E ali ficamos um tanto apreensivos e começamos a clamar o nome de Jesus. A médica disse: olha, eu não faço e não recomendo que você tenha o seu filho nessa cidade. Eu disse: meu Deus, e agora? E a médica ainda disse mais: se for viajar, eu não sei como vocês vão para fora, porque se ela for de carro, é provável que ela entre em estado de parto no meio do caminho. Disse: meu Deus, e agora? Começamos a clamar pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Isso era a única coisa que vinha à mente. De repente minha sogra liga e disse: olha, nós conseguimos uma carona para ir para Recife agora. E eu: carona de quê? De avião. Eu já vi gente pegar carona de jegue, de jumento, né, de carruagem, de buzu, de pau de arara, mas de avião. É de ser exatamente onde o pai de Vanessa trabalha, né? Estava ocorrendo justamente aquela viagem naquele período. Só que outro problema: existe uma lei que impede gestante de viajar de avião a partir do final do 7º para o início do 8º mês. Eu disse: e agora? Começamos a clamar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. De repente minha sogra me ligou e disse: olha, eu falei com o comandante e ele disse que só vai sair de Paulo Afonso quando Vanessa chegar. Olha que coisa, olha que Deus que move céus e terra. E assim foi. Nesse dia, Vanessa e minha mãe entraram no avião, Vanessa chorando, completamente preocupada com as palavras ditas a ela, mas nós confiantes ao mesmo tempo de que Deus faria algo.
E assim elas foram para Recife no dia 6 de setembro de 2012. No outro dia, em plena madrugada, eu vou com minha sogra para Recife. Saio daqui de Paulo Afonso direto para Recife. Quando lá chego, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de almoçar. É pegando um lanche e indo direto para o hospital Memorial São José, na rua Agamenon Magalhães, em Recife. E lá, quando chegamos, era exatamente 7 de setembro de 2012, feriado nacional. E quando ali chegamos, Vanessa foi fazer determinados exames, e a médica olhou para ela, e lembramos perfeitamente desse dia, e disse: olha, você já está em trabalho de parto, você está perdendo o líquido amniótico, sua criança já está sofrendo. E agora, doutora? Não pode ser agora o parto. Olha, é difícil, porque a médica obstetra está em Porto de Galinhas, com seus familiares, aproveitando esse feriado. E o médico, que é anestesista, marcou um jantar com seus amigos. Então é muito difícil, mas eu vou tentar. E quando ela saiu, ficou eu e Vanessa com as mãos dadas, dizendo: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Momentos depois ela chega e diz bem assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas vocês têm muita sorte. A médica aceitou vir, o médico também, e hoje à noite nós vamos fazer o seu parto. Eu disse: doutor, eu sei o que aconteceu, e não foi sorte, é Deus em nossa vida, agindo e operando para que o seu nome seja glorificado em nossa história. A noite chegou, entramos no centro cirúrgico, acompanhei de perto todo o parto, e de repente, o bebê nasce, mas nasce desacordado. Os médicos, eu percebi todo o movimento dos médicos, começa a chacoalhar, a balançar, Gabriel, e ele nada. Imediatamente uma outra médica, com ajuda, com auxílio de uma enfermeira, leva ele direto, imagino que para um lugar de nebulização, tentando recuperar o menino. E eu olhando tudo aquilo, simplesmente a máquina fotográfica caiu no chão, não consegui mais fotografar nada. E dizia: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Fechei os meus olhos e comecei a ouvir o choro da criança, na certeza que o nome de Jesus tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo dessa terra. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para sarar, para fazer milagres acontecerem. Os médicos podem fazer muito por quem está vivo, mas não podem fazer absolutamente nada por quem já morreu. Mas o nome de Jesus pode sim. Tem uma jovem aí contando o seu testemunho para as nações, que é a Bianca Toledo. Eu nunca assisti o vídeo dela, mas o que eu tenho ouvido falar e o que Deus tem feito, ela morreu e ressurgiu dentre os mortos. A cantora Cassiane também nasceu morta. E a sua mãe, ela fala essa história, a sua mãe começou a clamar pelo nome de Jesus, e ali ia passando uma mulher de Deus no corredor do hospital, entra no hospital, pega aquela criança e diz: mulher, este botão não é teu e sim meu, em breve este botão se tornará uma flor que perfumará muitos jardins, e aonde essa flor não puder ir, eu levarei a sua voz. E a criança voltou a viver para a glória de Deus. E Cassiane hoje é uma bênção, porque o nome de Jesus tem poder até para ressuscitar os mortos. E agora eu volto a ler o que está escrito em João capítulo 14, no versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. Clame pelo nome de Jesus nessa noite. Clame pelo nome de Jesus nesse lugar. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei quais portas se encontram fechadas. Eu não sei quais caminhos se encontram obscuros. A única coisa que eu sei e tenho total certeza é que o nome de Jesus abre todas as portas, revela
caminhos no deserto, abre caminhos no meio do mar. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Agora permita-me concluir dizendo uma verdade. Toda procuração tem limites. Toda procuração tem limites. E o nome de Jesus não pode e não deve ser pronunciado de uma forma mística, como alguns fazem, como expressões mágicas. Abracadabra, alakazam, abre-te sésamo, pirlipim-pim. Muitos estão usando o nome de Jesus como uma expressão mágica. E não é assim. Toda procuração tem limites. E a Bíblia nos fala em Atos capítulo 19, versículo 13 e 16, que existiram 7 jovens, filhos do sumo sacerdote Servas. Seu pai tinha prestígio, era um homem influente, que estava no expoente da religião. E seus filhos se acharam no direito de usar o nome de Jesus de qualquer forma e de qualquer jeito. Para usar o nome de Jesus tem que ter vida com Jesus. E a Bíblia nos fala que esses 7 jovens, diante de uma pessoa possessa, apoderada por espírito maligno, começaram a dizer: eu repreendo e te expulso em nome de Jesus, a quem o apóstolo Paulo prega. Sabe o que foi que aconteceu? Os demônios disseram: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? A Bíblia nos diz que os demônios deram um sarrabui naqueles 7 jovens, uma pisa bem dada, que eles correram para a sua casa e chegaram desnudos, despidos e totalmente feridos. Cuidado, quando for usar o nome de Jesus, pensando que é uma palavra mágica, porque não é. Para usar o nome de Jesus, nós temos que ter antes vida com Jesus. Certo pastor foi expulsar um demônio. Sabe o que foi que o demônio disse para o pastor? Eu saio dele e entro em você. E sabe o que foi que o demônio fez? Isso mesmo. Saiu da pessoa possessa e entrou no pastor. Talvez alguém esteja aqui inquieto e confuso. E pastor pode ficar endemoniado? Pode. Cristão, nascido de novo, não. Mas pastor, presbítero, diácono, líder ministerial, ministro de louvor, seja lá o que for, pode sim. Cargo e títulos não nos dá autoridade espiritual. O que nos dá autoridade espiritual é vida de comunhão com Deus. E o que nós aprendemos nos limites da procuração concedida por Deus à igreja para usarmos o nome de Cristo Jesus, é que Jesus realmente tem todo o poder e autoridade, mas há limites nessa procuração. Deus não dá o seu nome a qualquer um. Você dá o seu nome a qualquer um? Recentemente fiz um ofício autorizando ao reitor da faculdade que cursei em Feira de Santana pegar o meu diploma de filosofia em Salvador. Mas no ofício, que era uma procuração, eu deixei discriminado e bem detalhado que o poder era somente para pegar o diploma. Nada mais. Então nós não damos o nosso nome, nós não concedemos o nosso nome a qualquer um por qualquer motivo. Há quem diga que o maior bem e o maior patrimônio de um homem é o seu nome, e só se conhece uma pessoa através do nome que ela preserva. Deus não deu o seu nome a qualquer um. O nome de Deus não foi dado ao mundo, foi dado à igreja. E o nome de Deus também, ou melhor, o nome de Cristo não foi dado para que usássemos de qualquer forma. O texto diz que há um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Aí sim, tudo que eu pedi, sendo para a glória de Deus, há de acontecer. E os limites que existem, meus irmãos, no nome de Deus, e agora eu faço questão com a igreja de abrir determinados textos bíblicos, os limites que há é que primeiro eu tenho que ter comunhão com Deus para usar o seu nome. Veja o que está escrito em João capítulo
15, versículo 7. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O nome de Jesus tem poder para aqueles que estão em comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com Deus, saiba que o nome de Jesus será apenas mais uma palavra, como qualquer outra. E aqui permita-me abrir aspas e trazer uma crítica a um escritor chamado Kenneth Hagin, que dizia que ser pobre é pecado, que dizia que enfermidade era falta de fé, e ele morreu enfermo para contradição das suas próprias conjecturas. Fundador da teologia da prosperidade, existem muitas igrejas que o tratam como uma divindade. E esse homem escreveu um livro que eu considero o livro mais herético que há, O Nome de Jesus. E ele diz que Jesus foi ao inferno, apanhou dos demônios, e Deus do céu disse: basta, não aguento mais ver o meu filho sofrer. E Jesus subiu para dar o nome à igreja. E a igreja tem a autoridade de usar o nome de Jesus independente de Jesus. Ou seja, o poder não está em Jesus, está no nome em que ele conquistou. E aí a gente vai ver o inimigo sutilmente introduzindo essas heresias em nosso meio, igrejas tão próximas da gente e a gente não percebe. Que acredita no poder da palavra, no poder que há na palavra, principalmente no nome de Jesus. Aí fica com aquelas confissões positivas, sabe? Eu conheci uma senhora que estava nessa linha, que ela já estava virando paranoica, até que um dia, pela graça de Deus, eu pude ajudá-la. Ela disse: pastor, eu realmente fiquei muito confusa, todos os dias eu acordava, olhava para o meu marido do lado e dizia: é uma benção, é uma benção, é uma benção, é uma benção, mas não teve jeito. Falei isso o ano todo, mas não teve um jeito. Meus queridos, vamos deixar esses ventos de doutrinas, essas coisas de menino, nós nos amadurecemos no Evangelho. O poder está em Jesus. Não podemos desassociar o nome de Jesus da pessoa de Jesus. O nome de Jesus tem um poder por causa de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Outra verdade, eu vos convido para abrir também a Bíblia, para nos depararmos com os limites da procuração, é primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. O primeiro limite da procuração é: precisamos ter comunhão com Deus para usar o nome de Deus. O segundo limite, 1 João 5,14, é esse: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segundo motivo é que o nome de Jesus tem poder para fazer a vontade de Deus. Isso significa que o inimigo não poderá impedir a vontade de Deus se cumprir em sua vida. Ele pode até tentar atrapalhar, mas ele não vai conseguir. Existe um limite, segundo a sua vontade, porque afinal de contas, o Deus que eu creio é soberano. Ele não é subalterno de ninguém. O Deus que eu creio, Ele é supremo e absoluto. Ele não é ordenado, Ele ordena. Ele não é comandado, Ele comanda. Ele não é guiado, Ele guia. Esse é o Deus em que eu creio. E sabe, queridos, eu tenho um filho lindo e sou um paizão coruja. Amo muito meu filho. E esse amor que eu tenho com ele se implica em oferecer, na medida das minhas limitações, tudo o que ele precisa. Mas o fato de amá-lo não significa que eu vou dar a ele tudo o que ele quer, tudo o que ele pede, tudo o que ele deseja.
Da mesma forma é o nosso Deus. Da mesma forma age o nosso Deus. Ele não atende a todos os nossos desejos, mas com certeza Ele supre a todas as nossas necessidades. Então, o que for necessário em sua vida, tenha certeza que Ele vai suprir. Vamos ter comunhão com Ele, vamos clamar segundo a sua vontade e vamos usar o nome de Jesus. Talvez alguém esteja ainda perguntando, então usar o nome de Jesus para quê e por quê? O nome de Jesus, porque é o único nome que tem acesso aos céus, e é o único nome temido em todo o inferno. Podemos deixar de usufruir determinadas bênçãos, de viver determinadas maravilhas, de conquistar determinadas promessas, isso porque não exercemos a autoridade e o poder que temos em o nome de Jesus. Quero te convidar a clamar pelo nome de Jesus, clamar sobre os problemas, sobre as enfermidades, clamar na certeza que o nome de Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, na certeza que existe uma procuração celestial que nos outorga o direito legal de usarmos o seu nome na terra, na certeza que seremos atendidos nos céus. Clame nesse instante pelo nome de Jesus e declare comigo, se é que podes e se é que crê, há poder no nome de Jesus. Declara, igreja, há poder em nome de Jesus. Há poder em nome de Jesus. Traga agora à sua mente aquilo que te oprime, aquilo que te entristece, seja qual for o trauma, seja qual for a ameaça, seja qual for o problema. Erga sua mão e com toda a autoridade em sua vida, que há em sua vida, autoridade essa concedida pelo próprio Deus, declare, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sim, o nome de Jesus tem poder, todo o poder pertence ao nome de Jesus, poder sobre os céus, sobre a terra, poder sobre os principados e potestades, poder para fazer o milagre acontecer, poder para curar as enfermidades, poder para libertar aqueles que se encontram oprimidos. Sim, ó Deus, nessa noite, nesse lugar, nós exercemos o nosso direito legal de usarmos o teu santo, poderoso, glorioso e maravilhoso nome, e quero declarar para os pedidos de oração que há no coração de cada homem, de cada mulher que adentraram por essas portas, há poder em o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, que temam e se estremeça o inferno, porque nós invocamos ao nome que tem todo o poder para curar toda dor, para libertar, para salvar e para dar vitória ao seu povo. O nome de Jesus tem poder. Há poder, sim. Eu creio. Há poder, sim. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O nosso nome não tem poder. Palavras de reis não têm poder. Sentenças de juízes não têm poderes. Ordens de chefes, decretos de presidente não têm poder para ter acesso aos céus, às portas celestiais. Mas o sublime nome de Jesus
tem poder. E nós invocamos a esse nome, mediante a instrução que nos foi dada pelo próprio Mestre. E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E tudo que pedirmos em meu nome, eu farei. Para o nosso Deus não há limites. Para o nosso Deus não há muralhas, não há ferrolhos, não há trancas que Ele não possa derrubar, destruir. Não há laços que Ele não possa desfazer. Sim, não há jugos nem aguilhões que Ele não possa romper. Não há cadeados que Ele não possa despedaçar. Portanto, nós usamos o nome de Jesus para abrir todas as portas que se encontram fechadas por uma ação do inimigo que tem impedido o seu povo de crescer, de prevalecer. O inimigo não resiste ao nome de Jesus. Por isso que eu te convido nessa noite, nesse lugar, a clamar o nome de Jesus diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das enfermidades. Clame pelo nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus, porque o próprio Jesus é quem diz: e tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos concederá, para que o Pai seja glorificado em mim. A ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja o louvor. Ó Deus, que atende as orações e que ouve o clamor do seu povo, e conforme a sua soberania faz o milagre acontecer em nossas vidas. Não há quem possa impedir, não há quem possa detê-lo, porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Não há poderes nessa terra, não há influências nesse mundo que possam impedir o agir de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Então deixa Deus agir por ti, deixa Deus agir por ti, deixa Deus agir por ti, porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa, não há quem se atreva a impedir o agir de Deus. Por isso eu clamo, por isso eu declaro: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Erga suas mãos aos céus e declare: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Sim, eu creio, há poder em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.